Olá, meu nome é Sérgio Cardoso e estamos no final do primeiro mês. Sim, a semana passada eu estava com 146,3 kg e agora terminei a quarta semana desde que iniciei este reto. Vamos ver quantos quilos consegui perder ao fim de um mês e também vamos falar de um assunto que toda a gente de certeza que já ouviu falar, uma vez que é mais ou menos uma das dietas ou um dos assuntos que está na moda. E que é o jejum intermitente. O que é isso? E já agora, porque é que eu não faço? Fica comigo! No vídeo de hoje vamos falar sobre jejum intermitente. O que é isso que tanta gente hoje em dia fala e de onde vem e quais são as premissas para aplicar este jejum e como podemos implementá-lo na nossa alimentação diária. O jejum intermitente é precisamente como o próprio nome indica, jejuar durante X horas, ou seja, não comer durante várias horas e depois voltar a comer normalmente. Obviamente que este normalmente terá que ser com conta, peso e medida. Neste caso, já lá vamos. O jejum tem várias formas de ser aplicado. Pode ser, por exemplo, 16-8, ou seja, 16 horas sem comer e 8 horas a comer. Também pode ser 24, 20 horas sem comer e outras 4 horas com alimentação. Ou ainda mais extremo, 23 horas com comida e 1 hora de alimentação. E o último ponto seria 24-0, que seria passar precisamente um dia inteiro sem comer. Ou seja, a partir daqui nós já vemos que efetivamente o jejum intermitente é uma coisa bastante agressiva e que vai mexer também bastante com a pessoa que o está a fazer. Porque nós hoje em dia alimentamos-nos diariamente e passar várias horas sem comer, isso também vai criar ansiedade dentro da pessoa. Mas basicamente o que eu quero explicar é como é que funciona o jejum intermitente. O jejum intermitente, para quem quer, por exemplo, experimentar e iniciar, normalmente faz-se no dia anterior. Ou seja, começa-se depois de jantar. Quando a pessoa janta, se for dormir, vamos imaginar 2 horas depois de jantar, vamos pegar aqui no exemplo, jantamos às 8 da noite, às 20 horas, e vamos dormir às 22 horas. Neste caso, a partir das 22, vamos começar a somar então aí sim 16 horas até voltar a alimentar-nos. Neste caso, é a forma mais simples para começar a tentar fazer o jejum intermitente. Há quem comece com menos horas, mas o objetivo que essas pessoas que estão a começar com menos horas é tentar chegar na primeira fase, que é as 16 horas sem alimento. No caso de quem se deitou às 10 da noite, seria chegar até às 14 horas, ou seja, até às 2 da tarde, em que somando depois as 2 horas do dia anterior, já temos aí 16 horas sem qualquer tipo de alimento. Atenção uma coisa, depois de despertarem, neste tipo de estratégia que existe alimentar, podem e devem continuar a beber água. O que simplesmente se impede é alimento. Não devem introduzir nenhum alimento. E obviamente também falamos não introduzir nem sumos, nem que sejam naturais, porque recordando, às vezes as pessoas pensam que um sumo natural é ótimo para a dieta, mas não. Um sumo natural, para conseguir encher um copo, leva pelo menos umas 4 laranjas. E essas 4 laranjas têm bastante açúcar. Por isso é que no jejum intermitente apenas devem ingerir água enquanto estão a jejuar. Depois de terminar a primeira fase, ou seja, o momento em que vocês vão iniciar a alimentação, em que terminaram a fase de jejuar, é o momento mais importante que pode existir quem utiliza esta estratégia. Porquê que é o mais importante? Porque podem deitar tudo a perder simplesmente na primeira alimentação que têm. Por isso é que é muito importante, na primeira alimentação que exista depois do jejum, que tiveram feito, seja das horas que for, têm que ter muito cuidado com o que se alimentam. Vamos supor que conseguem estar sem se alimentar até mais ou menos à hora de almoço, e então aí na hora do almoço o que devem ingerir é não ingerir hidratos de carbono, para não dar um choque logo de hidratos de carbono para dentro do corpo. O que devem sim basear-se é em proteína. Novamente a proteína é algo que vai nos encher o nosso corpo e é algo que também é saudável para nós. Neste caso, seja na hora do almoço, uma carne grelhada estaria ótimo. Se por acaso não foram as 18 horas e foram menos horas e estão no pequeno almoço, uma boa forma de iniciar seria não com pão. Aí, neste caso, para quem faz o jejum intermitente, não deve comer pão, não deve comer cereais, não deve comer todas essas coisas. Deve iniciar também com uma proteína, e neste caso poderiam ser uns ovos cozidos. Seria algo ótimo para iniciar a alimentação depois de terem feito o jejum.
Neste caso, a associação do jejum, e como acabo de indicar, é muito importante o primeiro alimento que tomam depois de fazer todo o jejum, todas aquelas horas em que pararam de se alimentar. E isto associado a uma alimentação baixa em calorias, ou seja, uma alimentação, neste caso, baixa em calorias e também, obviamente, baixa em hidratos de carbono, que é o mais importante, isto vai implementar ainda mais e reforçar a perda de peso de cada um. Agora chega aqui a questão. Há quem ache que o deve fazer, há quem ache que não o deve fazer. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra o jejum intermitente, mas, na minha opinião, eu não o aplico. Porquê que eu não aplico o jejum intermitente? Eu simplesmente não aplico o jejum intermitente porque eu acho que é uma estratégia para perder peso. É como se fosse uma dieta mais para fazer perder peso. Neste caso, eu acabei de dizer antes, não é uma dieta, é simplesmente uma estratégia aplicada dentro de uma dieta. Poderíamos dizer que é uma ajuda, quase como se fosse um medicamento que vos fosse ajudar. É uma ajuda, um reforço à perda de peso, mas eu pessoalmente não o aplico e pelo menos não vejo a necessidade de ser aplicado. Porquê? O objetivo, e neste caso o meu objetivo pessoal, é reeducação alimentar. Eu tenho que reeducar a minha mente para que quando eu termine e quando consiga chegar ao meu objetivo, aí eu não vá outra vez voltar ao que era antes. Porque se eu aplico, como toda a gente sabe, que ao longo da sua vida fez uma dieta A, uma dieta B, uma dieta C, N dietas que foram sendo feitas, qual foram os resultados na grande maioria? É que voltaram a ganhar todo o peso. Ou seja, o jejum intermitente é algo que se aplica naquele momento porque ninguém vai passar a vida toda sem se alimentar. Como nós sabemos, nós precisamos de nutrientes. Não é de todo também saudável estar constantemente a aplicar o jejum intermitente. Se calhar até há quem defenda, médicos que o defendem, que a nível fisiológico, a nível do nosso corpo também poderá ser saudável, mas neste caso, de certeza que não vai ser saudável aplicá-lo constantemente e diariamente em toda a nossa vida. Se calhar aplicá-lo de vez em quando. Há quem defenda que é bom para a renovação das células, é bom também para o nosso intestino, que de vez em quando convém dar uma parada e não estar sempre constantemente em funcionamento. Há uma série de N fatores. No fundo, eu não aplico este jejum intermitente porque, como tinha indicado, eu quero me reeducar mentalmente. Eu quero que quando eu termine, e neste caso, eu não vou dizer a palavra terminar, até é errado eu estar a dizer terminar, eu quero que quando eu chego ao meu objetivo, eu não considero que vou terminar algo, que vou terminar uma forma de alimentar para iniciar outra. E neste caso, o jejum intermitente seria algo que seria fazer e depois iria-se mudar, porque ninguém vai aplicar isso para o resto da vida, o jejum intermitente. Por isso é que eu, pessoalmente, não considero o jejum intermitente algo de bom para quem queira perder peso, e vou agora dizer uma palavra muito importante, definitivamente. Quem quer perder peso definitivamente tem que reeducar a sua mente. Porque todos nós sabemos que já tentámos várias vezes e que infelizmente várias vezes falha. Ou pelo menos a grande maioria que tenta fazer várias dietas vai acabar por falhar. E neste caso têm essa possibilidade de o aplicar. Também podem pesquisar mais informação. Eu penso daí que os tópicos gerais do que é o jejum intermitente, quais são as vantagens. Reforço, tem vantagens aplicar o jejum intermitente, mas não é uma vantagem a longo prazo. Quando eu digo a longo prazo, aplica-se a estratégia do jejum intermitente e vai ter os resultados nesse momento. Mas depois temos que voltar a ter uma alimentação perfeitamente normal. Por isso é que eu volto a reforçar, é precisamente esse é que é o ponto mais importante para mim, é por isso mesmo é que eu não aplico o jejum intermitente na minha alimentação. Porque eu pretendo, eu quero repetir bem isto porque é um ponto bastante importante, eu quero reeducar a minha mente. Eu não pretendo ter resultados neste momento, ou seja, conseguir baixar o peso e depois voltar a ganhá-lo. E penso que cada um deve decidir qual é a melhor forma de o aplicar. O meu conselho é que tentem reeducarem a vossa mente, porque isso sim é que é importante. É importante que cada um entenda e consiga deixar para trás a forma de alimentar que tínhamos antes. Temos de deixar para trás toda essa forma que nós tínhamos de encarar a comida. Por isso é que não podemos pensar nisto como um momento, uma fase em que vamos perder e vamos chegar a um objetivo. Não, nós temos que pensar que efetivamente temos que perder, mas é para manter ao longo do resto da vida. Por isso é que eu aconselho quem queira efetivamente perder peso,
Vamos fazer todos em conjunto desta forma. Podem também aplicar outras formas, obviamente. Até gosto que partilhem isso nos comentários, indiquem como é que vocês estão a aplicar, se fazem da mesma maneira que eu estou a aplicar a minha alimentação, que outras dicas é que vocês têm e que outras formas é que têm para conseguir baixar de peso. Mas recordem-se sempre, é importante que seja duradouro. Porque isto aqui é para ser até ao final da nossa vida. Não pretendemos que seja apenas mais um momento para perder peso e que depois, mais tarde, se venha a ganhar esse mesmo peso. Depois de ter explicado o que é o jejum intermitente, como o podem aplicar e no que é que consiste o jejum intermitente, e no fundo explicar-vos a vocês porque é que eu na minha alimentação não aplico o jejum intermitente. Chegou o momento assim de dizer-vos o peso desta semana. Quanto é que eu consegui perder? E recordo, estamos na última semana, onde completo um mês desde que iniciei este reto. Após mais uma semana, eu neste momento estou com 144,5 kg. Fez assim um total de 1,8 kg perdidos na última semana deste primeiro mês que estamos a fazer em conjunto este reto. Eu tenho assim um total de peso perdido em um mês de 8,9 kg. E agora um ponto muito importante. Recordo que é apenas com base na alimentação, onde reduzo drasticamente os hidratos de carbono à noite. Ou seja, a minha principal diferença, e basta vermos os vídeos anteriores onde eu explico detalhadamente a alimentação que tenho, a minha principal diferença neste momento é ao jantar. Desta forma, eu pretendo a mim reeducar mentalmente e que consiga depois manter, quando chegar ao meu objetivo, todo o peso que consiga perder agora ao longo dos próximos meses. Conclui-se assim o primeiro mês. Eu pretendo que vocês agora deem o vosso like, subscrevam o canal e também, importante, ativem o sininho com as notificações, para que quando eu lanço um vídeo possa-vos aparecer esse aviso em que saiu um novo vídeo. Como sabem, eu estou a tentar lançar um vídeo semanalmente para que possamos todos acompanhar este meu percurso e reforço, temos que perder peso todos juntos. Partilhem as vossas ideias, deem o vosso feedback do que é que vocês estão a conseguir atingir e também todas as dúvidas que possam ter, também as podem colocar. Quero mais uma vez agradecer então a todos e já sabem, vamos perder peso juntos!